Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nas 2 últimas semanas, a meditação girou em torno das perguntas que os jovens fizeram ao Papa Leão XIV na vigília de oração, lá em Roma, algumas semanas atrás. E acho que vocês se recordam, foram 3 jovens, uma moça do México, que perguntou em espanhol, uma moça da Itália perguntou em italiano, e nós vamos hoje meditar na terceira pergunta. Um rapaz dos Estados Unidos que fez uma pergunta muito interessante. Aliás, as 3 perguntas foram muito pertinentes. A primeira perguntou sobre a amizade. Nós meditamos há 2 semanas. Semana passada, com o Padre Rodrigo, vocês meditavam sobre a coragem. E hoje nós vamos meditar, se a gente fosse dar um tema, um tópico, sobre a vida espiritual. Mais concretamente, o que esse rapaz norte-americano vai perguntar é como encontrar o Senhor na nossa vida. Não numa vida idealizada, não numa vida, nessa nossa vida de todos os dias, nas aulas, nas coisas que vocês têm que realizar. É interessante, isso acontece nas 3 perguntas, que a apresentação, quando cada um deles se apresentou, é como se uma geração se apresentasse. É um rapaz lá dos Estados Unidos, mas podia ser uma de vocês aqui de Fortaleza, que se apresenta. E ele começou dizendo assim: Santo Padre, o meu nome é Will, tenho 20 anos e sou dos Estados Unidos. Gostaria de lhe fazer uma pergunta em nome de tantos jovens que em seus corações anseiam por algo mais profundo. Nós somos atraídos pela vida interior. Mesmo se à primeira vista somos julgados como uma geração superficial e irrefletida. É quase uma queixa. Mas, Santo Padre, todo mundo acha que nós somos uma geração superficial. E eu, quando li, logo que li essa pergunta, eu pensei numa coisa que é muito importante. Eu acho que desde que a gente pela primeira vez vem no centro da obra, a gente repara que na obra não nos vem assim. Você é jovem, mas não é vista como uma pessoa irrefletida, uma pessoa que não pensa. Não, pelo contrário. São José Maria, ele insistiu muito, ele dedicou muita energia a todo esse trabalho com a juventude, o trabalho, a obra de São Rafael. E ele dizia que o trabalho com a juventude devia ser um terno feito sob medida, em cada tempo e lugar. Ou seja, não é uma roupa feita que a pessoa vai lá e encaixa mais ou menos. É uma roupa feita sob medida. E o trabalho de São Rafael, do que vocês participam, ele é um trabalho feito sob medida para cada tempo e lugar. Claro, as demandas são diferentes hoje do que foram anos atrás. Agora, isso sim, sempre há esse desejo, esse anseio por uma coisa mais profunda. Acho que vocês, cada um de vocês, assinaria embaixo dessa pergunta. Quer dizer, eu busco uma coisa mais profunda, algo mais profundo. Cada um de vocês, eu também, nós somos atraídos pela vida interior. Uma vida que é de trato, de relação com Deus. Mas vamos continuar a pergunta. No íntimo de nós mesmos, sentimos-nos atraídos pelo belo
e pelo bem como fontes de verdade. Com as da sexta-feira, as jovens profissionais, nós tivemos uma série de meditações sobre exatamente esses pontos: a unidade, a verdade, a bondade, a beleza. Isso tem até um nome na filosofia, se chama os transcendentais do ser. Essas características atraem o belo, o bem, a verdade. E então o rapaz evocava uma cena bela, uma cena que ele estava vivendo. Não sei se você recorda, na primeira meditação, 2 semanas atrás, eu até me referia como isso impressionou um jornalista. O valor do silêncio, uma coisa bonita. O valor do silêncio, como nesta vigília, fascina-nos, ainda que às vezes gere medo, por causa de uma sensação de vazio. Então, a beleza, lembra que o jornalista falava, talvez a coisa que mais impressionou é que depois de muita festa, muita alegria, muita música, de repente, diante do Santíssimo, silêncio. É o desejo de uma coisa maior, de uma coisa profunda. E aí a pergunta: Santo Padre, como podemos encontrar verdadeiramente o Senhor ressuscitado nas nossas vidas? E ter a certeza da sua presença mesmo no meio de provações e incertezas? Quer dizer, como ter certeza de que é por aí mesmo? Isso que você vai, de alguma maneira, buscando. Será que a gente não está na estrada errada? Aquele jovem americano tinha medo de errar. E eu diria, quem não tem medo de errar? Quem não tem medo de se enganar na vida? E para responder, o Papa Leão, ele citou o título do documento que convocou o ano jubilar, convocou o ano santo. O documento é do Papa Francisco, que em latim é intitulado assim, Spes non confundit, que significa a esperança não engana. E como é importante a gente começar agora a nossa oração, porque a meditação é uma oração que a gente está fazendo, considerando isso. A esperança não engana. E o que significa isso? Significa que a formação que você recebe, a vida espiritual, o plano de vida, não é uma viagem. Porque às vezes pode vir essa tentação. Confesso para vocês que alguma vez me veio, logo que conheci a obra. Será que isso aí não é uma coisa muito bonita, mas uma viagem? Não no sentido de uma viagem, uma peregrinação, mas uma viagem no sentido de uma ilusão passageira. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou, diz uma música muito antiga. Será que não é uma ilusão? E o Papa queria mostrar que não. Quer dizer, isso que você sente, isso que de alguma maneira tem lá no fundo, lá dentro, é uma chamada de Deus. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança, como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. No teu coração, você tem o desejo de uma coisa grande, de uma coisa que seja amor, que dê sentido, mesmo que você não consegue, ninguém consegue saber como vai ser o amanhã. A gente tem esse desejo. Quer dizer, aliás, todas as pessoas têm. Não só as pessoas jovens, mas quem é menos jovem também tem isso, espera. E em seguida, o Papa Leão dizia o seguinte: a nossa compreensão do que é bom reflete, então, como a nossa consciência foi moldada pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Aquelas que foram bondosas conosco, aquelas que nos ouviram com amor, aquelas que nos ajudaram. Eu não sei, quando eu li isso, eu pensei numa experiência que acho que é a de cada uma de vocês também. Como nós nos encontrarmos nesse momento da vida, em que você espera uma coisa boa, você tem uma esperança que sabe que não decepciona, que no fundo é a esperança de encontrar Deus, encontrar a verdade, a bondade, a beleza. Isso nós devemos a essas pessoas
que nos ajudaram. Eu tenho pensado bastante em como eu estou agradecido de ter conhecido a obra. E penso naquelas pessoas, várias dessas pessoas já morreram, outras não, mas que me ajudaram propondo um propósito sério de formação. Puxa, mas que beleza, na verdade. Que beleza. E de uma maneira muito natural. Acho que eu já contei para vocês que a primeira vez que eu fui no centro, eu não pisei no centro, eu fui jogar bola no outro canto lá. E então me convidaram para uma aula de doutrina. Nem sabia que era uma aula de doutrina. E então eu fui lá no horário que me disseram. E eu fiquei encantado, porque a aula de doutrina era um comentário do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas já tinha começado. Aliás, já estava quase terminando. Porque era um tema por dia. E no dia que eu cheguei lá, me lembro que era uma quinta-feira, o tema era a comunhão dos santos. E eu fiquei encantado, porque eu não sabia o que era a comunhão dos santos. Eu não sabia que a comunhão dos santos é essa espécie de vasos comunicantes, em que todo o bem que se faz na igreja, que alguém faz, repercute para os outros. Eu tenho até vergonha de dizer, eu pensava que a comunhão dos santos é que os santos comungavam. Então, claro, que os santos vão comungar, até eu comungo, então os santos comungam também. Então, São Francisco, Santo Antônio, e explicou tão bem, eu falei, fiquei encantado. Quer dizer, e como eu estou agradecido de ter conhecido a obra, como eu estou agradecido que me propuseram um plano de vida, e não só no sentido de aprender coisas, mas sobretudo formar Cristo em mim. E tudo maravilhosamente interligado. A doutrina, a vida, o trabalho, o apostolado, o ambiente, que era um ambiente, o centro que eu conhecia era um ambiente maravilhoso. Maravilhoso. Puxa, como eu me divertia lá, como estava bem, tudo isso, essa identificação com Cristo, que foi se fazendo através dessas pessoas. O Papa, evidentemente, não está se referindo especificamente à obra, mas eu penso na obra porque eu encontrei isso na obra. Eu encontrei essas pessoas que fazem parte da minha vida, porque foram bondosas, não no sentido de bondoso, mas aquelas pessoas que ouviram, que ajudaram. Essas pessoas, continuava o Papa, ajudaram-te, está falando com o rapaz, a crescer na bondade e, portanto, a formar a tua consciência para buscar o bem nas tuas escolhas diárias. E depois dessa introdução, o Papa começava propriamente a responder a pergunta do rapaz. Você lembra qual era? Como podemos encontrar verdadeiramente o Senhor ressuscitado nas nossas vidas e ter a certeza da sua presença mesmo no meio de provações e incertezas? Ou seja, ele estava falando uma coisa que também está muito dentro de cada um de nós. A gente quer encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não quer encontrar uma caricatura. A gente não quer correr aquele risco do ponto de caminho. Esse Cristo que tu vês não é Jesus. Será quando muito a triste imagem que pode formar teus olhos turvos. Triste imagem. Faz umas décadas, talvez, quando eu conheci a obra, talvez uma imagem politizada. Era uma época diferente. Agora, não sei, uma imagem mais adocicada, mais sentimental, mais light, no sentido ruim da palavra. Esse Cristo não é Jesus. E o Papa dizia, Jesus é o amigo que sempre nos acompanha durante a formação da nossa consciência. Se quereis realmente encontrar o Senhor ressuscitado, escutai a sua palavra, que é o Evangelho da salvação. Escutar, meditar. Não é isso que a gente procura no plano de vida? Quer dizer, a gente no plano de vida, a gente não vai simplesmente fazer, digamos assim, um checklist, ou uma lição de casa. Então a lição de casa, lê 5 minutos do Evangelho, lê 10 minutos de um livro de leitura espiritual. Não, eu quero encontrar Jesus. Eu quero encontrar Jesus
na própria fonte, no Evangelho, mas quero também me servir da experiência de outras pessoas, me servir, por exemplo, da experiência de autores, um santo, por exemplo, que escreveu sobre algum aspecto do encontro com Cristo. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela não é uma viagem, não é uma coisa idealizada, é uma coisa concreta, tremendamente concreta. E por isso o Papa se referia a uma passagem do Evangelho que vem narrada no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. É o último capítulo do Evangelho de São Lucas. Para a gente não se perder, eu vou recordar que é aquele encontro de Emaús. É, na verdade, um encontro que se dá a caminho. É tão bonito, porque a vida de cada um de nós é a caminho. Estamos a caminho, sempre a caminho. E aconteceu que no domingo em que Cristo ressuscitou, 2 discípulos estavam a caminho. Estavam a caminho na direção de uma aldeia chamada Emaús. Estavam tristes, estavam desanimados, porque olhavam para a morte de Jesus e comentavam os acontecimentos lá de Jerusalém. Quando Jesus ressuscitado, sem que eles percebessem, isso é encantador, se você puder depois ler essa passagem, Cristo ressuscitado se aproxima e começa a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer, eles não reconheceram Cristo. E eu acho que às vezes na formação acontece isso, na verdade. A gente não percebe, talvez num primeiro momento a gente não perceba. Só depois a gente vai entender, sim, como é Cristo que passa, o título até daquele livro de São José Maria, Cristo que passa em tantas situações, em tantas coisas. O fato é que Cristo se colocou a caminho com eles, era uma caminhada relativamente longa, uma coisa como uns 12 quilômetros, e foi perguntando sobre o que eles falavam, eles narraram lá a decepção que eles tinham tido, que eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel, mas ele tinha sido crucificado. Então, Nosso Senhor explicou. Mas eu penso que esses quilômetros assim tem muito a ver com o que a gente recebe na formação, sobretudo na formação de São Rafael, que vocês recebem. A gente vai ouvindo, a gente vai entendendo, às vezes a gente está triste. E diz assim, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Foi fazendo todo esse trajeto, explicando como o Messias, Jesus, devia sofrer. E eles não sabiam que era Jesus. Eles só sabiam que era um caminhante como eles, naquela estrada, que foi dando sentido para todas as coisas. E quando estavam chegando perto da aldeia de Emaús, Jesus fez menção de seguir adiante, como se a viagem dele continuasse. Mas eles disseram, fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia declina. Então, daí Jesus fica, se senta à mesa, toma o pão, abençoa, e então os olhos dele se abrem. E no mesmo instante Jesus aparece. E cheios de alegria, eles voltam para Jerusalém, de noite mesmo, voltam para Jerusalém, e vão comentando, não é verdade que o nosso coração queimava quando ele nos falava pelo caminho? E o Papa, ele, claro, dando por suposto que os rapazes, as moças iam lembrar dessa passagem, ele diz assim, a cada passo, enquanto buscamos o que é bom, peçamos-lhe, fica conosco, Senhor. Fica conosco, porque sem ti não podemos fazer o bem que desejamos. Olha que coisa bonita. Quer dizer, a gente tem um desejo de bem, de grandeza, de verdade, todos nós. Mas a gente diz ao Senhor, Senhor, fica comigo. Porque tantas vezes eu quero e não consigo, tantas vezes eu fico pela metade, tantas vezes eu paro, tantas vezes eu me desvio. Fica comigo, Senhor. Fica conosco, Senhor. Na verdade, o Papa Leão XIV, ele conectava com o que São João Paulo II tinha dito naquele mesmo lugar. Você sabe que esse encontro, que teve as perguntas, depois teve
a adoração eucarística, no dia seguinte teve a missa. É um campus de uma das universidades de Roma, o local chama Tor Vergata. E lá em Tor Vergata, 25 anos antes, também no mês de agosto, o Papa teve um encontro que foi muito tocante. Por quê? Porque o Papa, São João Paulo II, ele tinha muito trânsito com os jovens. Mas ele estava muito velho, e não, estava muito doente. Ele praticamente não se ouvia direito o que ele falava. Mas, no entanto, ele falava com muita força. E ele dizia assim: vejo em vocês as sentinelas da manhã, nessa alvorada do terceiro milênio. O terceiro milênio propriamente não tinha nem começado. O terceiro milênio começou em 2001. Mas a alvorada, o que é? A alvorada é aquela luz que já se tem antes mesmo do Sol cruzar a linha do horizonte. Ou seja, está chegando o terceiro milênio. E o Papa dizia para aqueles rapazes, para aquelas moças, de há 25 anos atrás, quer dizer, eu vejo que vocês são sentinelas. O Papa Leão falou quase a mesma coisa, assim: quanto precisa o futuro de homens e mulheres que sejam testemunhas da esperança? Quer dizer, tudo isso que você tem dentro é alguma coisa que você leva não só para si, você testemunha. Testemunha não porque faça alguma coisa, você saia com uma faixa, mas com a tua vida. Por isso, a pergunta do rapaz é como encontrar o Senhor na nossa vida, na universidade, entre o grupo de amigos, no esporte. Queridos jovens, esta é a tarefa que o Senhor ressuscitado confia a cada um de nós. É interessante porque se passaram 25 anos daquele encontro. Era o jubileu do ano 2000. Você sabe que os jubileus ordinários são de 25 em 25 anos. Então, 25 anos é um tempo considerável na vida de uma pessoa. Mas para a história é muito pouco. Muito pouquinho. Para a história, séculos, né? Não é nada. E, sobretudo, algo que não muda. Quer dizer, os jovens de 25 anos atrás, talvez da idade dos seus pais, eles também buscavam a verdade, a bondade, a beleza. E como não podia deixar de ser, o Papa, ele citou Santo Agostinho, ele sempre cita, ele é agostiniano, conhece profundamente o pensamento de Santo Agostinho, e ele citou aquela frase tão bonita, aquela frase que abre o livro das Confissões, onde Santo Agostinho conta toda a trajetória dele. Isso que você vive, que você sente, Santo Agostinho escreveu. Ele tinha tido uma vida bastante, digamos assim, complicada, ele tinha se afastado muito, estava muito longe de Deus, depois voltou, e ele, falando com Deus, diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Acho que é uma frase que desafia os séculos, não é verdade? De fato é assim, o Papa dizia para aqueles jovens, que daqui a 25 anos, vocês daqui a 25 anos já não serão tão jovens, mas essa inquietação que só se resolve, de alguma maneira, em Deus. E Santo Agostinho continuava: que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti. E o Papa comentava: seguindo estas palavras de Agostinho, Santo Agostinho, em resposta às perguntas de vocês, gostaria de convidar cada um de vocês a dizer ao Senhor: obrigado, Jesus, por me teres chamado. Ele pode dizer, vamos, praticamente, enquanto eu vou lendo aqui, cada um de nós vai dizendo para Nosso Senhor isso: obrigado, Jesus, por me ter chamado. O meu desejo é permanecer como um dos seus amigos, para que, abraçando-os, eu possa ser também um companheiro de viagem para todos aqueles que encontro. Concedei, Senhor, que aqueles que me encontram possam encontrar a vós, mesmo através das minhas limitações e fraquezas. Olha que maneira maravilhosa de falar do apostolado. O que é o apostolado? É fazer isso, fazer aquilo.
convidar para isso, não. É fazer com que as pessoas, apesar das nossas misérias, as pessoas que nos encontram a Cristo também. Que possam encontrar Cristo. Dizia para vocês que daqui a muito pouco já terão passado os 25 anos. E os jovens vão olhar para vocês como menos jovens. E o Papa dizia, ele dizia concluindo, era a conclusão da resposta à terceira pergunta, a terceira e última pergunta. Ao rezar estas palavras, o nosso diálogo continuará cada vez que olharmos para o Senhor crucificado, pois os nossos corações estão unidos nele. Cada vez que adoramos Cristo na Eucaristia, naquele dia havia a adoração, os nossos corações estarão unidos nele. Por fim, a minha oração por vocês é que possam perseverar na fé com alegria e coragem. E podemos dizer, obrigado, Jesus, por nos amares. Obrigado, Jesus, por ter nos amado. Obrigado, Jesus, por ter nos chamado. Fica conosco, Senhor. Eu confesso para vocês que me pareceu especialmente tocante. Por quê? Porque a vida é essa viagem, como a viagem lá aquele percurso dos discípulos de Emaús, e vai chegando o momento, você talvez não consiga nem imaginar, mas daqui a 25 anos você vai estar com 25 anos mais. E muda muito, muda a maneira que você vai olhar as coisas, e nem se dizer no jubileu de 2075, você está com 50 anos mais. Confesso para vocês que o jubileu de 2050 ainda tenho esperança de ver. O 2075 não. Mas pensar que nós temos que ter esse encontro com o Nosso Senhor. E a obra ajuda a todos nós. Um centro, o Maralto aqui, um centro de São Rafael, é tudo isso de uma maneira muito natural. Quer dizer, como encontrar o Senhor na nossa vida de todos os dias? Confesso que o que me encantou, praticamente desde o primeiro momento, foi isso. Que eu descobri que naquela convivência, no estudo, porque a gente estudava muito, e também se divertia muito, quando estudava. Confesso que uma das coisas que me chamou a atenção é que, como eu falei para vocês, eu apareci para jogar futebol. Então eu apareci para jogar futebol e fiquei... O pessoal jogava bem. Todo mundo jogava muito bem. E na próxima vez, quando eu fui lá para essa aula de doutrina, tinha uma sala de estudo e eu vi que o pessoal que jogava bem também estudava. Puxa, e até, acho que já contei mais de uma vez, eu era um pouco mais novo, eu estava no que antigamente chamava a oitava série, 9º ano, então eu estava lá com as minhas equações do 2º grau, um pouco mais que isso. E quando eu cheguei, tinha um pessoal mais velho, que estavam uns livros lá, mecânica dos fluidos, eu fiquei com uma vergonha desgraçada, até escondia minhas equações do 2º grau, imagina e tal. E depois, o ambiente grato de... Puxa, eu não sei, eu confesso que quando eu li tudo isso, eu me vi de novo de São Rafael. Eu vi toda essa ideia como é maravilhoso ser de São Rafael. Como é maravilhoso a gente participar dessa formação. Fica conosco, Senhor. E uma das coisas que também me encantou desde o início é que era uma característica sempre das aulas de doutrina, sempre terminavam com uma jaculatória para Nossa Senhora. Lá a gente ouvia Santa Maria, Esperança Nossa, sede da sabedoria. Vocês falam Santa Maria, Esperança Nossa, escrava do Senhor. Mas é tão maravilhoso que a gente termina sempre com Nossa Senhora. Nossa Senhora está sempre presente. Assim como as nossas mães. Não é verdade que toda essa inquietação, até coisas que é difícil a gente expressar, a nossa mãe é uma grande interlocutora. A tua mãe é uma grande interlocutora, tenho certeza. Agora, sem dúvida nenhuma, Nossa Senhora é essa grande interlocutora, que entende que apesar de que outros te julguem como uma pessoa irrefletida, que só quer saber de TikTok, que não quer nada de profundidade,
tem no teu coração um desejo de coisas grandes. E essas coisas grandes a gente pode encontrar. E nós encontramos precisamente em Nosso Senhor Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.